Bora continuar nosso aulão. Nosso aulão tá com carinha de mini curso, não tá? Mini curso de plano de trabalho em gestão escolar. Eu tô adorando estar aqui compartilhando com você. Espero que você esteja aprendendo também. Falar sobre plano de trabalho em gestão escolar é falar sobre o que eu vivencio no meu dia a dia, sobre minha pesquisa de doutorado. É realmente algo que eu gosto muito e eu sei que tem muita gente que precisa desse apoio, desse suporte. Então, está sendo bem legal gravar isso aqui para você. Vamos falar então, sem delongas, dessa segunda ferramenta. Nós estamos aqui na fase de falar do ferramentas de diagnóstico para a análise do contexto escolar. Falamos da análise SWOT, que é uma ferramenta que nasce lá no campo da administração, e agora a gente vai falar de uma ferramenta, eu considero uma ferramenta, tá? Que são a análise das dimensões da gestão escolar. Por que eu considero uma ferramenta? Porque as dimensões não são apresentadas, cada uma delas com o seu conjunto de características, e elas permitem que a gente conheça essas características e avalie o contexto de gestão, o contexto da escola em que a gente estiver atuando, o contexto da rede que a gente estiver atuando. Então é por isso que sim, eu considero uma ferramenta. E ela permite essa análise micro. Quando eu falo de micro, é de específico do contexto da escola. Porque quais são as dimensões, as 4 dimensões a serem avaliadas? Gestão participativa e democrática é um elemento do contexto da escola. Gestão e prática pedagógica é outro elemento do contexto da escola. Clima de trabalho e gestão de pessoas também faz parte do contexto da escola. E a gestão do ambiente educativo, recursos físicos e financeiros, que também é específico aqui quando a gente fala do contexto da escola. São temas que não são novidade para a gente enquanto educador, enquanto educadora, enquanto gestor, gestora, professor, professora, mas são elementos que nem sempre a gente para avaliar. E antes de avançar, eu já quero dizer aqui para vocês o que é muito comum, tá? Nessa minha prática, nas mentorias, nas consultorias, o que eu tenho visto muito. Que esses 2 elementos aqui, ó, essas 2 dimensões, gestão e prática pedagógica, e clima de trabalho e gestão de pessoas, tem ficado mais a encargo do coordenador pedagógico. Em algumas redes, esse coordenador tem o nome de, por exemplo, no Paraná, que é onde eu estou, aqui no Paraná a gente chama de professor pedagogo dentro da rede pública. Na rede privada pode ser um supervisor pedagógico, depende da nomenclatura, mas aqui é quem? É aquele ponto de apoio que trabalha diretamente com os professores, no suporte com os professores, dentro desse modelo que se for construindo de gestão escolar. Então, eu tenho observado já há algum tempo que essas 2 dimensões acabam ficando mais sob responsabilidade, ou ficando mais a encargo desse gestor pedagógico, desse coordenador pedagógico, enquanto o diretor escolar cuida mais da gestão do ambiente educativo, que envolve a parte burocrática, administrativa, de recursos físicos, recursos financeiros, e o que me incomoda, inclusive, é que essa gestão participativa e democrática, ela meio que flutua. Não é o gestor, não é o diretor que promove, que tem responsabilidade de promover, mas também não é o coordenador, então ela flutua. Quando, na realidade, ela precisa ser a base que sustenta, que fundamenta, porque gestão democrática, ela precisa estar viva dentro da escola, ela precisa estar viva dentro da escola, mas nem sempre a gente consegue fazer isso acontecer. Tá? Uma reflexão sobre essas 4 dimensões já te convido a refletir pensando no teu contexto da escola também. Quem que é responsável pela gestão em prática pedagógica? Faz essa reflexão. Quem cuida do clima de trabalho e gestão de pessoas? Gestão do ambiente, as 4 dimensões. Quem está com o quê lá dentro do contexto da escola em que eu atuo? E daí, é claro, vem aquela perguntinha. Tá, Paty, você falou que você tem percebido que as 2 dimensões ficam mais com o coordenador, a outra flutua e a outra é do diretor. E quem é responsável pelo quê? Equipe gestora. Gestores escolares são responsáveis pelas 4 dimensões. O que a gente pode fazer no plano de trabalho, no plano de ação? Designar atividades, atribuições. Olha, é claro, o coordenador pedagógico vai ficar mais responsável sobre a gestão e prática pedagógica. Isso não quer dizer
que ele não vai sentar e conversar e junto com o diretor escolar sobre ações ou elementos ou práticas que acontecem ou devem acontecer no dia a dia. O que eu quero dizer aqui é que a responsabilidade da escola, em termos de gestão, é de toda a equipe gestora. O que a gente precisa aprender é compartilhar ações e atribuir funções. É diferente você atribuir funções do que você delegar responsabilidades. Isso é muito importante, todas as pessoas que ocupam cargo de gestão precisam entender isso, certo? Então, vamos avaliar cada dimensão. Aqui é o como fazer, tá? Você já pode pegar aí seu bloquinho de notas e ir analisando, ou no teu computador, enfim. Quando eu olho para a dimensão gestão participativa e democrática, coloquei aqui perguntas que você precisa responder, que vão te ajudar, né? Respondendo essas perguntas vão te ajudar a avaliar essa dimensão. Como acontece a tomada de decisão na gestão da escola? É de uma pessoa só? São de duas pessoas? Busca-se a opinião dos professores, dos pais? Como que isso acontece? Segunda pergunta, qual é a participação e envolvimento da comunidade escolar? É baixo, é alto? Não se envolvem? Não existe abertura para este envolvimento acontecer? Também é importante avaliar. Como são as atividades das instâncias colegiadas, como a PMF ou APM em alguns lugares, conselho escolar, conselho de classe, existe grêmio estudantil? Porque as instâncias colegiadas, elas fazem parte da gestão democrática. Como que isso acontece dentro da escola? Qual é a frequência de reuniões? O que é tratado nessas reuniões? Quais são as ações, né? O conselho delibera? Qual é a participação? Responde isso aí. Outra pergunta, como é o acesso da comunidade escolar ao PPP da escola e ações da equipe gestora? Como que acontece esse contato? É formal, é informal? É por que caminho? É por aplicativo? Existem momentos específicos? Como é a prestação de contas? É no site? Onde que isso acontece? Como que é o projeto pedagógico? Como que se é apresentado aos pais? Como que, e aos responsáveis, como que eles veem que isso se materializa no dia a dia das crianças, jovens, adolescentes? Enfim, então aqui você tem condição de avaliar a dimensão gestão participativa e democrática, respondendo essas perguntas. A gestão e prática pedagógica, eu me arrisquei a colocar uma pergunta aqui para você. Quais ações são desenvolvidas junto à equipe docente com foco nos processos de ensino-aprendizagem? Quando eu falo de ações, é você responder de que forma que o gestor pedagógico, coordenador pedagógico, ou se for no caso a sua escola, o diretor, ele sente e orienta os seus professores. É dado feedback para esses professores em relação às suas práticas? É feito acompanhamento das suas aulas? Acompanhamento não é ficar vigiando a aula, tá? Mas é feito acompanhamento para ajudar a melhorar este contexto? É identificado quais são os pontos fracos ou as necessidades de formação continuada para que essas capacitações elas aconteçam de maneira bem efetiva? Como que é o relacionamento com os professores, com a equipe docente, em relação à sua prática pedagógica? Descreve. Se dedica um tempo para responder essa pergunta e daí você vai ter condições de avaliar essa dimensão, que tem duas dimensões. Vamos para as próximas. Clima de trabalho e gestão de pessoas. Quais ações de integração entre profissionais da escola, formação continuada e práticas de valorização do trabalho da equipe escolar são realizadas? Esses profissionais são cuidados, eles são ouvidos? Quais são os espaços de diálogo? Você pode colocar aqui que espaço de diálogo é dado para o meu professor, para a merendeira, para o zelador, para todos os profissionais da escola, para os secretários, para conversar. Existe um espaço de diálogo? Como que são as reuniões que são realizadas com essas equipes? A reunião é só para puxar a orelha? A reunião é só para designar mais coisas que precisam ser feitas? Como que a equipe gestora está cuidando do clima de trabalho? Como que isso está acontecendo? Fala-se muito de motivação, e motivação ela é interpretada de uma maneira como se fosse um discurso vazio por muitas pessoas. Eu era uma pessoa que não acreditava nisso quando eu era mais imatura profissionalmente mesmo.
E hoje eu vejo que a motivação são ações diárias do gestor com a sua equipe, com as pessoas da escola. E às vezes você parar para ouvir, é você entender o que está acontecendo. E tudo isso faz parte do clima de trabalho. Porque o clima de trabalho ele está realizado a sensação que a pessoa tem quando ela está dentro do ambiente de trabalho. Ela está feliz, ela está triste, ela está pressionada, já chega com vontade de ir embora. Será que isso está acontecendo na minha escola? É importante avaliar essa dimensão. Agora, nesse retorno, estou falando aqui de primeiro semestre de 2022, cada vez mais a gente vai precisar cuidar do clima de trabalho das nossas escolas, principalmente a partir do momento que se reconheceu o burnout como uma doença ocupacional, que é gerada por um esgotamento ao extremo, um esgotamento emocional extremo. Então, os gestores escolares passam ainda mais a ter responsabilidade sobre o ambiente emocional da escola. Então, cuidar do clima de trabalho, gestão de pessoas. Avalie isso. Ai, Paty, eu não quero olhar para isso, porque não tem nada de ação sendo desenvolvida lá na minha escola. E o clima não tá bom. Aqui pode ser não, quando isso acontece, a prioridade do teu plano de ação. Eleger ações a serem desenvolvidas para você melhorar o clima de trabalho e gestão de pessoas. Então, não é hora da gente ficar com vergonha de dizer o que tem de ponto fraco, tá? E a quarta dimensão a ser analisada, avaliada, a gestão do ambiente educativo, recursos físicos e financeiros, que, como eu falei, é onde, até por uma necessidade, eu sei que muitas vezes o diretor acaba dedicando a maior parte do seu tempo para essas questões. Mas o que eu coloquei aqui como pergunta para guiar nesta avaliação? Como a equipe de gestão escolar faz a organização e gestão de materiais e patrimônios da escola? Como que a escola é cuidada, a sua estrutura? Como é feito esse acompanhamento? Como os alunos, os estudantes, como que os profissionais são conscientizados a respeito da preservação do patrimônio da escola? Veja bem, da mesma forma que planejar vai te ajudar muito a desenvolver ações, a ensinar a prevenir, a preservar o patrimônio, também pode ajudar muito a não ter que consertar depois. E a segunda pergunta, de que forma ocorre a aplicação de recursos financeiros, acompanhamento, prestação de contas? Aqui você pode, de repente, se você é um diretor escolar, falar assim, eu estou super sobrecarregado com planilhas, com coisas que eu preciso fazer. Daí eu te faço a pergunta, o que você poderia delegar? O que você poderia pedir ajuda de um secretário, de uma secretária? Então, avaliar. Ou então, de repente, você pode pensar assim, nossa, eu estou dedicando muito tempo para isso aqui e eu posso descentralizar algumas coisas para eu me dedicar um pouco mais ao clima de trabalho e gestão de pessoas, para eu conversar um pouco mais, no caso de você ser um diretor ou uma diretora, conversar um pouco mais com o meu gestor pedagógico a respeito da capacitação dos professores ou outros elementos. Então, aqui é a hora de olhar para essas 4 dimensões e avaliar mesmo, com um olhar crítico, sem vergonha. Eu sei que às vezes dá uma vergonha, porque a gente fala assim, nossa, eu sei disso, mas eu não estou conseguindo. É importante fazer isso para depois a gente chegar o quê? No desenvolvimento das ações. Tá bom? Então, essa é uma ferramenta bem específica da escola, avaliar as 4 dimensões. Agora o desafio é que você faça essa avaliação, porque no próximo vídeo a gente vai falar justamente do quê? Da definição de ações e estruturação do plano de trabalho. E nós vamos conhecer uma ferramenta que também é lá do campo educacional, ela nasce no campo educacional, que é a planilha 5W2H, que vai te ajudar a desenvolver ações bem específicas, né? A planejar de maneira bem específica o que você precisa atingir. Agora é hora de refletir mais uma vez, eleger todos esses elementos, fazer toda essa análise, contar aqui para mim, conversar comigo lá na rede social e voltar para a próxima aula, tá bom? Te espero daqui a pouquinho na aula da sequência. Até já!